Leandro, nome artístico de Luiz José Costa, nasceu em 15 de agosto de 1961, em Goianápolis, Gol. Era o irmão mais velho de Leonardo, Emival Eterno Costa, e juntos formaram uma das duplas sertanejas mais populares do Brasil nos anos 1980 e 1990. O início da doença. Em abril de 1998, durante uma turnê, Leandro começou a sentir falta de ar persistente e dores no peito. Inicialmente, acreditava-se que fosse uma alergia ou infecção pulmonar, pois ele era fumante. Após exames no Hospital São Luís, em São Paulo, os médicos descobriram um tumor maligno no pulmão direito, um tipo raríssimo chamado tumor de Askin, que geralmente aparece em crianças e adolescentes, e não em adultos. O tratamento. A partir de então, Leandro foi submetido a uma cirurgia para a retirada do tumor e parte do pulmão afetado. Em seguida, iniciou o tratamento quimioterápico no Hospital do Câncer Antes de Cristo Camargo, em São Paulo. Os médicos foram claros, era um caso grave e o câncer já estava em estágio avançado, com metástases, espalhamento, para outros órgãos. Ainda assim, Leandro enfrentou a doença com muita fé e otimismo. Durante esse período, Leonardo e toda a família ficaram ao seu lado. A dupla chegou a interromper os shows por um tempo, mas Leandro insistia para que o irmão continuasse cantando. As últimas entrevistas e mensagens de Leandro. Mesmo enfrentando o tratamento e as dores intensas, Leandro manteve o otimismo e a serenidade até o fim. Durante o período em que estava em tratamento, ele concedeu algumas entrevistas curtas, gravadas com autorização médica, sempre com uma postura de fé e gratidão. Eu não tenho medo da morte. Em uma das declarações mais lembradas, feita ao programa Fantástico, TV Globo, Leandro disse com voz fraca, mas firme: Eu não tenho medo da morte. Eu só quero viver o tempo que Deus achar que eu mereço. Tenho fé que vou melhorar, mas se não der, Ele sabe o que faz. Essas palavras comoveram o país. Ele falava com calma, sorrindo, mesmo já bastante debilitado. Demonstrava aceitação, mas também uma força impressionante. Dizia sempre que queria viver pelo amor à família e aos filhos. A fé e o apoio espiritual. Leandro, desde o diagnóstico, buscou força em sua fé em Deus. Rezava diariamente, lia a Bíblia e recebia visitas de padres e pastores. Ele chegou a dizer que não se revoltava com a doença, apenas pedia tempo para ver os filhos crescerem. Durante a internação, os médicos relataram que ele era um paciente calmo, sempre gentil e sorridente, mesmo nos momentos de dor. Dizia constantemente aos enfermeiros: Fica tranquilo, Deus está no comando. Nos dias finais, segundo pessoas próximas, ele teria pedido para ouvir músicas suaves, incluindo canções da própria dupla. Leonardo chegou a cantar Pense em Mim entre tapas e beijos ao lado da cama do irmão, emocionado. As últimas palavras a Leonardo, segundo relatos. Dias antes de ser sedado, Leandro teria dito a Leonardo: Se eu for antes, não para de cantar. Continua por nós dois, porque o povo ama a gente. Essa frase marcou profundamente Leonardo, que mais tarde contou que foi esse pedido que o fez voltar aos palcos. Ele viu nisso uma espécie de missão deixada pelo irmão. Os últimos dias. Em junho de 1998, o quadro clínico de Leandro começou a piorar. Ele já estava internado na UTI do Hospital São Luís, com dificuldade respiratória e fraqueza extrema. Segundo familiares, ele manteve a lucidez por bastante tempo e demonstrava serenidade, sempre dizendo que Deus estava no comando. Nos últimos dias de vida, ele já estava respirando com a ajuda de aparelhos e sedado. Leonardo, a esposa, Andréa Mota, e os filhos estavam ao lado dele constantemente. Leonardo relatou depois que cantava para o irmão no quarto, mesmo que ele já não pudesse responder. A noite anterior à partida. No dia 22 de junho de 1998, Leandro já estava muito fraco e sob sedação. Os médicos sabiam que o quadro era irreversível. Leonardo e os pais foram chamados ao hospital e passaram a noite no quarto ao lado. Leonardo contou em entrevistas posteriores que passou horas segurando a mão do irmão e rezando. Em um momento, ele disse: Se você tiver que ir, vá em paz. Eu te amo e vou continuar por nós dois. A morte. Leandro faleceu às 4h10 da madrugada do dia 23 de junho de 1998, aos 36 anos, em São Paulo. A causa oficial foi falência múltipla dos órgãos, consequência do câncer agressivo e generalizado. No momento da morte, estavam presentes familiares muito próximos: Leonardo, Andréa, esposa e os pais. Leonardo teria segurado a mão do irmão até o último instante. O velório e comoção nacional. O velório aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista,
e foi aberto ao público. Mais de 30 mil pessoas passaram pelo local para se despedir. O corpo foi enterrado em Goiânia, no cemitério Jardim da Paz, com multidões acompanhando o cortejo. Leonardo, profundamente abalado, chegou a desmaiar durante o enterro. A comoção foi imensa em todo o Brasil. Canais de TV interromperam a programação, rádios tocaram músicas da dupla por horas, e fãs prestaram homenagens em todo o país. Logo após o falecimento, o corpo de Leandro foi levado para o Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a pedido do então governador Mário Covas, que também era seu fã. O local foi escolhido porque era amplo o suficiente para receber o público que queria se despedir. O velório começou na manhã do dia 23 de junho de 1998 e se estendeu por mais de 10 horas. Milhares de fãs formaram filas enormes, levando flores, cartazes e cantando músicas da dupla. Estima-se que mais de 30 mil pessoas passaram pelo local. Artistas de todo o país compareceram. Nomes como Chitãozinho e Chororós, Zezé de Camargo, Luciano, Daniel, Xuxa, Fábio Júnior, Sandy Júnior e muitos outros. A emoção era geral. Quase todos choravam ao lado do caixão. Leonardo permaneceu a maior parte do tempo ao lado do corpo do irmão, segurando sua mão e rezando. Em alguns momentos, ele se afastava para conter as lágrimas e era amparado por familiares e amigos. O traslado para Goiânia e o enterro. No fim da tarde, o corpo de Leandro foi levado em um avião da Força Aérea Brasileira, FAB, até Goiânia, sua cidade natal. Mesmo no aeroporto, uma multidão já aguardava. Quando o caixão chegou, as pessoas cantaram em coro a música Pense em Mim, um dos maiores sucessos da dupla. O sepultamento aconteceu no cemitério Jardim da Paz, na manhã do dia 24 de junho de 1998. Cerca de 100 mil pessoas acompanharam o cortejo, caminhando pelas ruas sob forte comoção. Leonardo estava visivelmente abalado, chorando muito e, em determinado momento, chegou a desmaiar de emoção e exaustão. Durante o enterro, familiares, amigos e fãs jogaram flores sobre o caixão e cantaram novamente os grandes sucessos da dupla. A despedida foi marcada por palmas, orações e lágrimas. As homenagens. Nos dias e semanas seguintes, o país inteiro prestou homenagens a Leandro. Programas de TV dedicaram edições inteiras à sua história. Emissoras de rádio tocaram sem parar as músicas da dupla. Fãs organizaram carreatas, missas e vigílias em várias cidades. O álbum Um Sonhador, que já estava sendo preparado, foi lançado logo depois da morte e se tornou um sucesso histórico de vendas, como uma despedida musical. O nome do álbum, inclusive, foi escolhido por Leandro antes de falecer, uma coincidência simbólica que tocou profundamente os fãs. Leonardo após a perda. A morte de Leandro deixou Leonardo devastado. Em entrevistas posteriores, ele contou que chegou a pensar em abandonar a música, pois não imaginava cantar sem o irmão ao lado. Nos meses seguintes, Leonardo entrou em um período de luto profundo, evitando aparições públicas. Ele só decidiu retornar aos palcos no final de 1998, após muita insistência da família e dos fãs. O primeiro show solo foi emocionante, ele chorou várias vezes durante as músicas. Desde então, Leonardo sempre manteve viva a memória do irmão. Em shows, canta músicas da dupla e dedica a Leandro. Manteve uma fundação beneficente com o nome dele, que ajuda crianças e famílias com câncer. Em várias entrevistas, diz que Leandro nunca saiu do palco e que ainda sente sua presença em cada apresentação. A família de Leandro. Leandro deixou 4 filhos, Leandra, Leandro Borges, o Leandrinho, Tiago e Leandro Costa. Alguns seguiram os passos do pai. Tiago Costa formou uma dupla por um tempo com o primo Pedro Leonardo, filho de Leonardo. A esposa de Leandro, Andréa Mota, permaneceu próxima da família Costa, criando os filhos com muito apoio dos parentes e mantendo a memória deles sempre viva. O legado. Mesmo após mais de 2 décadas, Leandro continua sendo lembrado com muito carinho. Sua voz suave, o carisma e a simplicidade marcaram uma geração. A dupla Leandro e Leonardo é considerada um dos pilares do sertanejo romântico moderno. Canções como Pense em Mim, Desculpe, Mas Eu Vou Chorar e Entre Tapas e Beijos continuam sendo tocadas até hoje, e representam não só o talento musical, mas também a história de 2 irmãos que conquistaram o Brasil juntos. Deixe seu like para mais conteúdos como esse. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente, qual lembrança você tem de Leandro?